A Rádio 91 apresenta podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. Contada por quem fez parte e contribuiu com o projeto de educação, evangelização e promoção humana. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. O Senado cheira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro. Olá, eu sou Cacilda Medeiros e quero dar as boas-vindas a você que a partir de agora acompanha o podcast Memórias e Caminhos. Este podcast foi pensado como parte das comemorações dos 65 anos da Rádio Rural de Natal 91.9 FM. Durante 5 episódios, nós vamos conversar sobre a história dessa emissora, que nasceu com a missão de levar evangelização e educação a milhares de pessoas. E neste terceiro episódio, nós vamos falar sobre a fase da nossa história, aqui da história da Rádio Rural de Natal, ali nos anos 70, nos anos 80. E comigo aqui nos estúdios da rádio, nós estamos com 3 convidados que viveram nessa época, ali nos anos 70, 80. Então são os jornalistas Paulo Tarcísio Cavalcante, que na verdade começou aqui bem antes, né, em 1960 até 1970, depois de 83 a 86, e inclusive chegou a ser diretor da rádio. Vicente Neto, que trabalhou entre 82 e 87, e Elcio Pacheco, hoje professor da UFRN, que trabalhou de 87 a 92 e foi, nessa época, coordenador de programação. Só um ajuste aí, 94. Ah, tá. De 87 a 94. Tá, e na época chegou a ser coordenador de programação aqui da Rádio Rural de Natal. Então, bem-vindos, né, os 3, boas-vindas. Obrigada desde já por terem aceito o convite. E aí eu vou pedir que cada um, nesse início aqui, cada um fale um pouco da sua história sobre a sua história com a rádio. Vamos começar por Paulo, né, que começou mais cedo aqui. Deixa eu ver quem chegou primeiro. Mais velho, né? Quem teve mais experiência com a rádio. Então, Paulo Tarcísio, qual é a sua história com a Rádio Rural? Bom, antes de iniciar a minha história, vou falar um pouco do presente, para agradecer a você, Cacilda, ter me convidado. E eu fico muito honrado com o convite, mais ainda por poder compartilhar esse instante com 2 amigos muito queridos. Vicente Neto, a gente mantém uma relação de amizade desde o tempo dele na Rádio Rural, ou talvez até antes, né? E Elcio também. Nós nos conhecemos aqui, né? E estabelecemos uma convivência fraterna que, com a graça de Deus, vai continuar pelo resto das nossas vidas. Bom, isso para mim é uma alegria muito grande. A minha história aqui na Rádio Rural aconteceu mais ou menos no período da inauguração, porque eu era seminarista quando a Rádio Rural foi criada, né, em 1958, e eu tomava conta do serviço de som do Seminário de São Pedro, e era muito estimulado pelo nosso diretor espiritual lá do seminário, que era o Monsenhor Nivaldo Monte, posteriormente bispo, quando ele foi eleito bispo, foi para uma cidade, uma diocese de Amargosa, na Bahia, e de lá veio como arcebispo de Natal, quando o Dom Eugênio, que era o nosso administrador apostólico, foi nomeado arcebispo primaz do Brasil e foi comandar a Arquidiocese de Salvador, na Bahia. E eu, como seminarista, logo depois da fundação da rádio, como eu tinha criado
uma radiofonização da vida do Santo Curadás para a amplificadora do seminário. Quando a Rádio Rural foi inaugurada, logo depois dos primeiros dias, os seminaristas que tinham feito a gravação da vida do Santo Curadás tiveram a ideia de aproveitar a radiofonização que já estava pronta para transmiti-la também através da Rádio Rural. Essa é a minha lembrança inicial, e no decorrer da nossa conversa eu poderei acrescentar mais algum instante que eu guardo na memória. Ótimo. Vicente? Bom, agradeço o convite, né? É uma satisfação imensa estar voltando aqui à Rádio Rural, né? Como você falou, período, eu trabalhei aqui de final de 82 até, se não me engano, julho de 87, né? Quando eu recebi um convite para ir trabalhar na TV Cabugi. Aí foi... Então, assim, eu peguei um período muito rico, Cacilda, do jornalismo, especialmente aqui na Rádio Rural, porque nós não tínhamos condições nenhuma de competir com as demais emissoras de rádio, né? Enquanto as outras emissoras tinha carro, tinha equipe, tinha transmissão via Motorola naquele tempo, né? Nós fazíamos nosso trabalho com ficha de telefone, em orelhão, né? Mas assim, nós tivemos assim vários momentos que eu considero assim muito importantes, como por exemplo a eleição de 1985, quando foi restabelecida a eleição para prefeito das capitais. Era uma eleição apenas nas capitais. Paulinho aqui tinha um programa aqui na Rádio Rural, e nós fomos, através de Márcio César, que tinha um amigo que tinha instalado aqui uma empresa de computação chamada Dacos Computação. Ficava aqui pertinho da Rádio Rural, aí na Deodoro. Então, com o desenrolar da eleição, a Justiça Eleitoral terminou mandando fechar a Cabugi e a Tropical por propaganda eleitoral no dia da eleição, e nós ficamos praticamente sozinhos fazendo a cobertura do final da eleição e também da apuração. Então, assim, para mim foi a maior emoção que eu já senti na minha vida, foi sair daqui da Rádio Rural na Rua Sul para o Palácio dos Esportes, onde estava sendo feita a apuração, e você escutava o eco do que se falava aqui, da chamada, como era a marcha das apurações, né? Então você chamava um repórter, fulano de tal, lá no Palácio dos Esportes, aí o cara... Isso com ficha telefônica. Vote pra prefeito em Garibaldi, votando nele, nosso voto vai valer. Ele é um de nós somos ele. Com Garibaldi vai dar PMDB. A participação. Nesse dia, nós tínhamos um link, uma chamada, se eu não me engano, LP. LP. Né? Então o Ronaldo instalou uma linha direta lá do Palácio dos Esportes, e a gente ficava... Já era bem moderno. Era bem moderno. Minha mala de transmissão. Cantando voto e dando as parciais. Exatamente. Então, assim, foi a primeira vez que uma emissora de rádio, eu acho até que um órgão de imprensa aqui do Rio Grande do Norte, acompanhou uma eleição, não fazendo aqueles mapas que o pessoal fazia antigamente, né? Você ia cantando e depois pegava uma maquinazinha daquela com um papelzinho bobina, ia somando, ia dizendo, no final da eleição dava uma diferença grande, até porque você não tinha como acompanhar. E o nosso não era em computador, então você chegava lá, Márcio... Moderníssimo já. Márcio ficava lá na central da computação. Não era todo mundo que tinha computador naquela época. Não tinha quase ninguém, né? Isso era em 1985, né? Então, Cacilda, assim, para mim foi um grande aprendizado mesmo de jornalismo. Foi uma grande escola na Rádio Rural. E Elcio? Qual é a sua história, Elcio? Pois também? eu cheguei aqui quando Vicente Neto estava já saindo da rádio, mas a gente conviveu um bom pedaço nessa estrutura do jornalismo. E quando cheguei também encontrei Paulo Tarcísio fazendo o programa da manhã da Rádio Rural, e eu vim para justamente entrar no esquema, né, de conhecer a rádio como coordenador de programação. E aí minha história também vem parecida com a de Paulo Tarcísio,
porque de 81 até 86 eu fui seminarista, né? Então passei esses anos estudando filosofia e teologia, e quando saí, Padre Sabino Gentili me convidou, né, para vir para a rádio. Então eu aceitei, comecei em fevereiro de 87, né? Então peguei os dois aqui, e a minha experiência também foi muito rica junto a Padre Sabino Gentili, ao Monsenhor Ausônio Técio, lá de Caicó, ao Monsenhor Américo Simonetti, de Mossoró, porque também a gente começou a desenvolver, a partir dessa articulação, acho que provavelmente com a cobertura jornalística, né, das eleições, a partir de 87, começou um trabalho também de criação de um jornal de integração regional, que aí havia Caicó, Mossoró, Natal e Açu, com a Rádio Princesa do Vale. Então isso foi muito importante na articulação estadual, e também os três visionários, né, com Sabino, Monsenhor Américo e Monsenhor Técio, articularam o Regional Nordeste 2. Então a gente saía daqui para Olinda, envolvendo as emissoras da Rádio Clube de Pernambuco, né, que era de lá, a Espinharas de Patos, a rádio... Tinha a Rádio Rural de Petrolina, que vinha participar. Então foi um movimento muito rico nessa área do jornalismo. E foi também um momento em que Padre Sabino articulou o projeto da ALE, Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, que envolveu mais emissoras católicas, né, da região Nordeste. Então a gente tinha articulação com Bahia, que era a rádio de Cícero Dantas e Jeremoabo, tinha a rádio pioneira no Piauí, tinha a rádio educadora do Maranhão, e isso vinha com apoio de profissionais e comunicadores de Quito, do Peru, para a formação de novos comunicadores. E a gente fez um processo de capacitação durante 3 anos, foi um projeto, né, que envolveu o Rádio Rural de Caicó, Rádio Rural de Mossoró e Rádio Rural de Natal, e que foi uma experiência muito rica nesse sentido. Então foi assim um momento muito de formação. Tenho a minha formação de casa, tenho a minha formação no seminário, e a outra formação foi a profissional na Rádio Rural. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos vocês que participam agora do nosso programa Painel do Trabalhador, hoje, neste sábado, dia 11 de dezembro de 1993. Um grande abraço a você que está aqui na cidade, a você trabalhador, a você trabalhadora, a você que está no comércio, você que está curtindo aqui nesses dias o Carnatal. Bom dia a você que está no interior, a você, meu amigo, minha amiga trabalhadora, lá da Fazenda Zabelê, da Fazenda Saramandaia, no município de Touros, o pessoal também de Boa Sorte, também de Baixa da Quixaba, a todos vocês também da Rockefeller. Um grande abraço ao trabalhador do campo, também a Osman, a João, Edmilson, Neide, Francisco, Valmiro, Ivânia, a Osman, a todos vocês que participaram no final de semana passado do 3º encontro estadual do Movimento Sem Terra, aqui no Rio Grande do Norte. Foi um encontro muito rico no sentido de que a coordenação, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui no estado se encontrou para refletir, para avaliar a caminhada do movimento nesses anos que passaram, e principalmente nesse ano de 92. Também foi um grande momento porque foi eleita a nova coordenação estadual do Movimento Sem Terra e também a direção estadual do MST. A coordenação estadual é formada de 23 membros e a direção estadual de 9 membros. Você está ouvindo podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. Eu estava olhando aqui que, assim, cada um dos três viveu uma fase aqui, um período, né? Assim, Paulo chegou primeiro, depois chegou Vicente, depois chegou Elcio, né? Acho que exatamente no ano que Vicente saiu, Elcio chegou. E aí eu queria até que vocês falassem um pouco também,
que é que vocês lembram, assim, como é que era a programação naquele tempo, né? Assim, Paulo foi diretor da rádio, Elcio foi coordenador de programação. Das fases que vocês viveram aqui, como é que era a programação da rádio? No meu período de funcionário, que começou a época do Padre Sabino, né, que foi quem me acolheu aqui na Rádio Rural, na minha segunda participação aqui na emissora, e eu fiquei comandando um programa de rádio pela manhã, que começava às 8 horas e ia até o momento do programa de esporte, se eu não me engano, começava às 10h45. Essa equipe esportiva foi uma equipe que chegou aqui para começar a aprender a trabalhar em rádio, né? E depois a rádio passou a transmitir futebol graças a essa equipe que veio para cá para aprender, aprendeu e passou a fazer as transmissões esportivas da emissora. O meu programa tem a boa audiência, então eu acho que ajudou bastante a conquistar o público ouvinte da emissora. A gente juntava a correspondência que a gente recebia, a gente juntava num saco. Eu não dava conta de abrir todas as cartas, e me lembro que um dia pedi a um amigo que estava me secretariando no programa, porque o estúdio enchia. Aí eu pedi: rapaz, eu tenho essa ruma de cartas aí, eu queria que você fosse abrindo e me trazendo um resumo de cada uma, para que eu possa dar uma satisfação à população que me escreveu. E na maior parte dos envelopes tinha dinheiro que o povo mandava. Caramba! Porque como eu fazia muito apelo, eu me lembro de uma campanha que veio uma senhora aqui chamada Dona Júlia. Dona Júlia todo dia via pedir uma ajuda. Eu transmitia a mensagem para ela, o dinheirinho que chegava no dia, ela recebia, voltava para casa, uma semana depois ela voltava de novo. Aí um dia eu falei: Dona Júlia, o que é que a senhora acha de, no lugar da senhora estar precisando pedir, a senhora produzir o dinheiro da sua sustentação, fazendo alguma coisa que a senhora possa ganhar dinheiro, ou arranjar um emprego, ou preparar, ter uma venda que a senhora faça de cachorro quente, pipoca, qualquer coisa que lhe dê a possibilidade de receber o seu dinheirinho todo dia e dali tirar um pedaço para manter o negócio e se sustentar. E ela disse: não, se você conseguir me dar onde eu possa produzir ou o cachorro quente ou a pipoca, eu aceito demais. Aí nós fizemos uma campanha e compramos uma pipoqueira para ela, e ela, graças a Deus, se desenvolveu e voltava sempre para a rádio só para dar conta do resultado do negócio dela, né? Que bacana. Eu achava legal e ficava muito, vamos dizer assim, satisfeito, não vou dizer orgulhoso, mas eu ficava muito satisfeito com o resultado daquilo que não o Paulo Tarcísio fazia, mas o que a rádio fazia, e as pessoas que nos ouviam sempre demonstraram ter essa vocação para a solidariedade. Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. Bom, eu cheguei aqui, vim morar em Natal, cheguei em janeiro de 74. E no interior a gente tinha um hábito de escutar rádio, né? A gente escutava muito a Rádio Sociedade da Bahia, porque pegava, assim, local lá em Caraúbas, onde eu morava. Até porque os noticiários da época a gente fazia ouvindo as rádios e centros mais importantes, né? Exatamente. Então, assim, aí a Rádio Rural tinha uma programação musical que era ótima, excelente, muito boa. Eu me lembro que a gente escutava muito Elis Regina cantando, a plateia ainda aplauda, ainda pede bis e tal. E pontuava com uma gravação que eu acho que era da rede telefônica da hora, né? 18 horas, não sei quantos minutos. Então, quando eu cheguei aqui, para vir trabalhar aqui em 82, a gente já estava naquela transição de que rádio não é um local só para música, né? É um veículo que tem, assim, sua grande importância, até mesmo na transformação social. Então nós pegamos essa transição, até porque, se eu não me engano, se a memória não me falha,
tinha entrado no ar a 96 FM, com a primeira FM daqui do Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, foi em 82. E logo depois eu vim trabalhar aqui. Então, assim, as emissoras de rádio AM, elas perceberam que a música não era o caminho do futuro, né? E estavam todas migrando para fortalecer o jornalismo. Então, assim, a Rádio Rural tinha um jornalismo de muita credibilidade, né? Muitíssima credibilidade. Nós não tínhamos dificuldade nenhuma de pedir uma entrevista, seja quem fosse. Nunca recebemos dizer assim, não vou dar entrevista para vocês porque sua rádio é assim, é aquilo outro. Era rádio neutra, né? Era considerada neutra. Era, exatamente. Independente. Independente, como dizia Tadeu Oliveira, né? Exato. E eu me lembro, Paulo... Eu acho, só atrapalhando o que você está falando, mas eu acho que até merece você contar a história do Independente, né? Que Tadeu Oliveira é um momento engraçado, mas conta aí, Vicente. Isso foi na eleição de 82, né? Como eu falei, tá chegando aqui já no desfecho, né? Na eleição de 82. Eu já adiantando a coisa. Que era assim, era uma conquista da sociedade, porque nós não tínhamos eleição para governador, né? Em 82 foi restabelecida a eleição para governador. Então, assim, era a primeira eleição, né, direta para a escolha de governador no Brasil todo, né? Ainda tinha restrição de cidades da fronteira e das capitais, que só vieram a ter eleição direta em 85, né? Então nós estávamos na apuração aqui, e o slogan da Rádio Rural era eleições 82, cobertura independente, né? E Tadeu Oliveira era o nosso até porque, Vicente, não atrapalhando você também, até porque a participação da rádio foi em função de um documento emitido pela Arquidiocese de Natal e pela Arquidiocese de Mossoró e de Caicó. Os bispos emitiram um documento chamando a atenção para a valorização do voto, né? Voto não se vende, voto não tem preço, o voto tem que ser um ato de consciência de cada um. Exato. Então, assim, Tadeu Oliveira era o nosso plantonista, né? A gente ficava falando da local, né? Apuração local. Aí nessa apuração que era demorada, se eu não me engano, 82 demorou quase uma semana para sair o resultado, né? Contando voto, era um negócio complicado. Então a gente chamava lá, Tadeu, vamos dar um giro pelo Brasil, como é que tá a eleição? Não, em São Paulo, parece que era Franco Montoro, se eu não me engano, vai na frente, não sei de que e tal. E em Minas Gerais, Tancredo Neves abriu tantos mil votos na frente do seu adversário, já é praticamente irreversível o quadro, o que é muito bom para o Brasil. Aí cadê a neutralidade, independência, né? Eu acho legal demais. Eu me lembrei agora e eu acho interessante registrar. Tudo isso que a gente fazia era em função do comando do nosso diretor, nessa época, Padre Sabino. Isso, né? Então eu me lembrei agora de uma campanha que ele nos autorizou fazer, uma campanha muito importante, comandada pela Rádio Rural, para a aquisição do primeiro acelerador linear da Liga Norte Rio Grandense de Combate ao Câncer. Que legal. Nós fizemos também uma campanha para o povo fazer doação. Tinha uma senhora que era presidente da Liga, que vinha sempre aqui à Rádio Rural para dar contas do andamento da campanha e para pedir que nós continuássemos a fazê-la com o objetivo de apressar a aquisição desse acelerador linear, que era um equipamento à época de ponta e que seria fundamental para o combate ao câncer aqui no Rio Grande do Norte. Teve, portanto, essa participação decisiva dessa querida emissora da Arquidiocese de Natal, que é a Rádio Rural. E essa campanha eu lembro que eu escutei pela rádio, né? Porque a minha memória afetiva com rádio já vem de muito antes, né? Eu escutava as emissoras, o Galo Informa, escutava o programa, a novela Jerônimo, Herói do Sertão, na época olha o ator ali, Vicente, na época, chamavam assim. Na época da Semana Santa, aquelas histórias, né, de Barrabás
Barrabás e de Jesus, então. Mas na época que foi lançada a campanha pela Rádio Rural, eu era de grupo de jovens do bairro Nordeste, e aí a gente resolveu fazer um pedágio, né, na rua, botando faixa na beira dos sinais para arrecadar dinheiro justamente para isso. E aí depois a gente arrecadou, foi lá na paróquia, o padre disse, vai lá deixar, na época era padre Cassiano, vai deixar lá na liga. E quando a gente chegou, o pessoal ficou surpreso porque a gente foi deixar, né, o dinheiro que tinha arrecadado sem ter combinado nada, tinha ameaçado até de chamar a polícia, não sei o que. E foi uma coisa muito interessante da rádio. Mas eu lembro que quando eu cheguei, padre Sabino disse, você vai ficar aqui junto comigo para acompanhar todo o processo da programação da rádio. E a rádio começava às 5 horas da manhã, então o seu Lourival lá nos transmissores ligava, os transmissores tinham que aquecer primeiro para botar a programação no ar, né? Então quando entrava às 5 horas, começava com música sertaneja, né? Então ia até chegar o horário musical até chegar Paulo Tarcísio. Ao meio-dia tinha o programa Jornal de Integração Regional, né? Logo em seguida Antônio Carlos Jocafe, né? Tinha o programa As Escolas Se Comunicam, né? Depois tinha... Isso era o quê? Só deu curiosidade agora. As escolas se comunicam? Era uma articulação das escolas para discutir as temáticas do mundo da educação, entrevista, o que era desenvolvido aqui nas escolas do Estado. Depois tinha um programa à tarde, era musical, e às 4 horas entrava Manuel Bezerra com o forró da tarde, né? E tinha também um momento dos violeiros, que também fazia parte dessa programação da rádio, durante a semana. Tinha Antônio Sobrinho, tinha também um programa de seresta comandado por Brasil, né? E tinha um programa, à noite, antes, né, de Manuel Bezerra, teve aqui um programa sertanejo de muita audiência, que era o Forró de Zé Pitombeira, que era Fernando Batista de Araújo, o nome do apresentador, mas que era conhecido como Coronel Pitombeira. Sim. Ele, infelizmente, já faleceu, quer dizer, infelizmente, porque ninguém quer morrer, mas é o destino de todos nós, né? Exato. Ele foi chamado por Deus muito cedo. Eu tenho certeza que foi a necessidade que Deus teve de ter uma pessoa da qualidade dele para ficar com ele lá no céu mais cedo do que a gente. Aí, no final da tarde, por volta das 6 horas, tinha um programa de Osni Damásio, né, que era um programa aberto. Espaço Aberto, que era um programa político, né, que trazia também muitas discussões sobre a realidade política aqui do Rio Grande do Norte e do Brasil. Depois tinha a Voz do Brasil, que era obrigatória naquela época, né? E em seguida entrava o programa de Aquino Neto, que era um brega, né? Que ia até o encerramento da rádio. Sim, antes do encerramento tinha também um programa de Arnóbio Santos, que fazia o musical para encerrar. O programa de seresta era nos finais de semana, né, no domingo, que até inclusive a Glorinha Oliveira fazia parte da programação dessa seresta. E os sábados e domingos era voltado para as áreas das pastorais, né, dos movimentos sociais, das articulações da igreja. Então tinha um programa que era da Comissão de Direitos Humanos, que fazia nos sábados. À tarde tinha um programa da Pastoral de Juventude do Meio Popular, chamado Maioria, que tocava muita música popular, né, de Gilberto Gil, Caetano, que era um programa que era discussão do mundo da juventude, né? Então era mais ou menos essa linha da programação que a gente acompanhava nesse tempo. Ainda sobre programação, interessante, né? Como a Rádio Rural descobriu Padre Zezinho. Foi no tempo de Padre Sabino. Tinha livraria lá embaixo, onde além de livros também vendia discos, né? Livraria Paz na Terra. Padre Sabino botou o disco lá de Padre Zezinho para tocar, eu nunca tinha ouvido. Aí disse, Sabino, que cantor é esse? Disse, não conhece não. Padre Zezinho. Eu disse, rapaz, eu nunca ouvi essa música na Rádio Rural. A partir de amanhã eu quero que você me autorize a botar no meu programa 15 minutos com o Padre Zezinho. Aí eu passava 15 minutos do programa na rádio
Tocando Padre Zezinho, né? Se fosse hoje, eu tinha que ter um programa também, botando o Padre Nunes. Padre Nunes para cantar. Né? É sem verdade, dúvida, porque a capacidade, o carisma que Padre Nunes transmite, não apenas quando está falando, mas também como está cantando, é um dom que a rádio não pode ficar alheia à sua existência. Eu acho legal. São muitas e muitas histórias, né? Falando de Padre Zezinho, eu lembro que nos anos 90, né, quando o Papa veio ao Brasil, veio aqui para a Arquidiocese, a gente fez a transmissão da chegada do Papa aqui na Catedral Metropolitana, né? E quem comandou o momento inicial para até o Papa chegar e fazer a transmissão direta da missa foi o Padre Zezinho, junto com o padre que era da UNDA Brasil, né, o padre César Moreira. Então sim, eles ficaram... Que depois, né, que era um redentorista, César Moreira, exatamente, né? Que depois virou a RCC, a Rede Católica de Rádio, né? RCR, né? Então, antes da RCR era a UNDA. Então ele veio também lá de São Paulo para cá, veio o Padre Zezinho, e eles ficaram comentando, falando enquanto chegava o Papa. Tinha um repórter lá, não sei se era Osnid, que estava na cobertura, e eu fiquei também aqui na parte da balustrada aqui da rádio, né? Passava a janela e tinha uma paredezinha. Exato. Aí a gente botou o microfone para lá e eu fiquei ali e narrei ali no momento que o Papa chegou na frente da catedral, desceu e se preparou para entrar na catedral. A gente fez essa narração e juntamente com o Padre César Moreira e com o Padre Zezinho. Então foi muito rico. Você viveu um momento privilegiado, né? Que muitos com certeza queriam estar no seu lugar aqui, né? E ontem, nesses dias eu falando com o Vicente, estava convidando para ir para casa. Vicente, você viveu, por exemplo, a cobertura da construção da barragem Armando Ribeiro, né? Lá em Itajá, lá no Vale do Açu, né? São Rafael, né? Como é que foi, Vicente? Nós geralmente íamos na Kombi, eu acho que era, não sei se era o MEB ou se era o Sá. O Sá, mas eu acho que era o Sá, né? Era de Ivan Martins, era Cícero. Já era o Sá. Era o Sá, né? Então a gente, eu tive que ir a São Rafael umas 3 ou 4 vezes, fazer a cobertura lá da luta daquele pessoal, porque fizeram a barragem e na pressa de concluir a barragem, inaugurar a barragem, eles fecharam o sangrador e tudo, então a água terminou inundando as propriedades e até as casas das pessoas que ainda estavam no leito inudável da barragem, né? Então eles fizeram uma comunidade, eu acho que era no Serrote, o nome da comunidade era Serrote. No Serrote, em São Rafael. Eles fizeram uns barracões de madeira para abrigar essas pessoas. E a luta deles era que isso demorou, Cacildo, eu acho que uma década para eles poderem sair de lá, né, nessa luta. Então, a Rádio Rural entrou nessa luta deles lá, de apoio a eles, mostrando o drama que era as pessoas estar lá, o cara tinha perdido a casa onde morava, perdido o terreno onde tirava subsistência e estava com uma família presa num barracão que não tinha escola, não tinha posto de saúde por perto, não tinha nada, né? Eu até fiquei feliz porque quando da construção da barragem de Oiticica agora, no mesmo leito do Rio Piranhas, uns 100 quilômetros acima, eu estava participando lá de uma audiência da governadora com o pessoal do Ministério da Integração, e havia uma crítica de que o governo estava segurando a conclusão da barragem para que Bolsonaro não viesse inaugurar a barragem. E aí a governadora disse assim: eu não vou repetir em Oiticica o que aconteceu na barragem Armando Ribeiro. Enquanto tiver um morador no leito inudável da barragem de Oiticica, nós não vamos fechar a parede. E realmente isso está acontecendo. Até hoje eles ainda estão lá com a luta com um cara espetacular que também é da igreja. Procópio Lucena. Procópio Lucena. Grande pessoa, entendeu? Então a gente fez essa cobertura de lá.
Infelizmente demorou muito, como as coisas no Brasil demoram muito, né? A barragem foi inaugurada em maio de 1983. Figueiredo veio aqui, eu me lembro que Antônio Brito era o repórter da Globo, e eu até fiquei, assim, curioso, porque como era que o repórter vai lá e vai fazer o que se chama na televisão de passagem, né? Uhum. Então, assim, era um sol de lascar, quente mesmo lá. Sertão Central. E o câmera estava com dificuldade de arranjar um ângulo para ver se dava, né? Ele não tinha rebatedor para colocar e nada. Aí eu me lembro que ficava um cara com a agenda, umas letras bem grandes e uns apontamentos do que Brito tinha que dizer na passagem dele, entendeu? Uhum. Mas eu achei interessante porque eu dizia, como é que esses caras decoram tudo isso? Um negócio desse, né? Então, fiquei sabendo, a televisão é um negócio que a gente tem a impressão que é um negócio bem sofisticado, e o cara com a agenda lá atrás da câmera, assim, em cima da câmera. A criatividade, né? Pois é, e você falando isso da televisão, né? Mas o quanto o rádio também cria o imaginário, trabalha com o imaginário das pessoas, né? No segundo episódio, assim, Salinésio contando aqui história da época das escolas radiofônicas, né? Que eles, nas aulas pelo rádio, disseram assim, vamos fazer uma viagem pelo Nordeste. A primeira cidade que vamos visitar será Salvador. Então amanhã vamos começar a nossa viagem. E no dia seguinte chegou o pai com a filha aqui de mala pronta para fazer a viagem, só que não era uma viagem física, né? Então, quanto o rádio cria o imaginário. Marcelo, se você me permitir, eu vou contar aqui um casozinho bem rápido. A gente morava no interior, como eu falei, e escutava muito rádio. E a gente, em dia de jogos, era a Rádio Globo, né? Valdir Amaral, Jorge Cury, né? Zé Carlos estava começando, ainda era o garotinho, que ainda até hoje, com quase 80 anos, ainda é o garotinho. Então, assim, nós tínhamos em nossa cabeça uma impressão que era um negócio maravilhoso. Aí, quando eu vim morar aqui em 74, em Natal, aí fui assistir um jogo com meu tio, que era vascaíno, eu sou torcedor do Fluminense. Era Vasco e América. Aí eu fiquei tão decepcionado, porque eu disse, rapaz, não, como é que pode? Isso é o Vasco, que eu tinha um negócio assim, que era uma coisa maravilhosa, um bocado de perna de pau. Você escutava pelo rádio? Pelo rádio eu tinha a impressão que era um negócio espetacular, entendeu? Cacilda, uma outra lembrança que me veio agora na memória, do orgulho que eu tinha do nosso programa, ter uma grande audiência lá em Mãe Luísa. E isso me uniu muito ao Parco, que era Sabino, que era meu diretor. Mas eu fiquei tão ligado à paróquia de Mãe Luísa que os meus 2 filhos caçulas, a menina que nasceu em 84 e o menino nasceu em 86, os 2, evidentemente em dias diferentes, foram batizados por Padre Sabino, lá na matriz de Mãe Luísa. E não poucas vezes eu tive a oportunidade de ir lá visitar alguns ouvintes lá em Mãe Luísa, o pessoal que vinha praticamente todo dia aqui no estúdio, um senhor que eu me lembro ainda do nome dele, era um comerciante de lá, de uma merceariazinha, Sebastião Gino. Ele vinha todo dia de Mãe Luísa para cá para participar do programa. E sempre vinha participar ao vivo. Vinha ao vivo. Às vezes ele vinha só assistir o programa, entendeu? Nem participar, mas vinha assistir. Então, e várias vezes, por conta dessa minha ligação com Mãe Luísa, eu ia com o Sabino, a gente ficar conversando, alguns projetos dele lá para atuação pastoral na paróquia, e me honrou bastante poder ter a oportunidade de anunciar aqui que meus 2 filhos menores, caçulas, foram batizados pelo Padre Sabino na matriz de Mãe Luísa. Bacana, a gente já está assim, já nos finalmente, mas eu queria lembrar aqui também como esse Padre Sabino era muito visionário, né? E assim, procurava sempre uma preocupação com o crescimento da rádio rural. Nessas articulações do Nordeste 2,
a gente ia para discutir sobre a parte de programação, mas também ia pensando na questão de como a autossustentação das emissoras, né? Que sempre então, foi um desafio, foi né? um desafio sempre, né? Então, tinha reunião com o pessoal da publicidade para pensar, né? Como a gente poderia melhorar em termos do faturamento. Havia formação com o pessoal lá de Recife que dava apoio nesse sentido, né? E isso foi uma constante durante o período que ele ficou. Ele ficou na Rádio Rural durante 10 anos. Ele chegou 10 anos, está na hora de mudar. Foi quando veio o Paulo Tarcísio e assumiu, né, a direção da rádio. Na saída de Vicente Neto, chegou Zé Oliveira, né? Que hoje é J. Oliveira lá da Assembleia, né? Que veio dar apoio aqui também na área do jornalismo. E ele trouxe também, né, articulado com a Rádio Aparecida, né, com o pessoal lá de Goiânia, trouxe o Jornal dos Jornais, que começou no horário da manhã, né, era uma articulação em rede, né, nacional, envolvia também a rede católica de rádio, né, da RCC. Então foi um cara que estimulou muito o desenvolvimento da rádio, né, na sua formação, no seu crescimento aqui enquanto ficou. E Paulo Tarcísio, quando veio, trouxe também, buscando a parte da inovação da rádio, trouxe figuras importantes, né, como Luiz Cordeiro, que veio também fazer um pouco essa experiência, a Beth Figueroa, que veio de uma trajetória de rádio do Rio de Janeiro, passando por algumas emissoras aqui, que foi muito importante também a presença dela aqui na Rádio Rural, né, nesse período. Agora, só para finalizar... Cacilda, só rapidinho, só pegando... Olha, eu nesses dois primeiros episódios me deram muito trabalho, eu consegui controlar o tempo. Imagine hoje que são 3 convidados. Bem rapidinho, só pegando essa carona aqui de Sabino. A minha filha, Júlia, é uma homenagem a ele. Minha mulher estava grávida, né? Eu já não estava mais na Rádio Rural, que ela nasceu em 93, então aqui conversando com ele aqui na livraria, aí dizendo, né, que estava esperando uma filha, ele disse, já tem nome? Eu disse, a mãe tem uns nomes lá, mas eu não gostei muito não, Dandara, não sei mais o que e tal. Ele disse, por que você não bota Júlia? Aí eu digo, é um bom nome, tá? Aí ele botou G-I-U-L-I-A. Aí eu botei o nome da menina Júlia com G-I-U-L-I-A. Em italiano, né? Italiano, né? Não sei se era a mãe dele, se era uma irmã dele, não sei. Aí nas redes sociais, às vezes eu fico criticando os estrangeirismos e o pessoal, mas por que você botou o nome da sua filha, a Júlia dela é com G-U e não com J, né? Mas isso é uma homenagem a Sabino e é inegociável. Mas bem rapidinho, só pra gente fechar mesmo aqui, eu queria que vocês falassem também um pouco, especialmente, os três vivenciaram na época do Jornal de Integração Regional, né? Como é que era naquela época, sem internet, conseguir conectar essas emissoras todas? Olha, como estava na coordenação de programação, a gente tinha uma articulação com a Embratel, a Empresa Brasileira de Telecomunicações. A gente tem uma linha direta para lá, né? Então, quando chegava o horário da entrada das 3 emissoras, né? Eles mandavam o sinal para cá, a gente ficava escutando, os operadores lá, ficava lá para poder entrar, né? E nessa hora as conexões era para um rack, era um painel com vários conectores, então fazia as conexões da Embratel para a Rádio Rural de Natal, aí saía para Caicó e para Mossoró também. Então era uma articulação bem interessante, né, de fazer isso. Então tinha um primeiro momento as manchetes que eram dadas de Natal, de Caicó e Mossoró, e depois vinha um primeiro bloco com Natal dando as notícias, o segundo bloco com Caicó dando as notícias e o terceiro bloco Mossoró, né, dando as notícias, incluindo o comentário do Monsenhor Américo. Não era Monsenhor Américo, não, era o que já faleceu também, Emery Costa, né? Emery Costa que fazia também um comentário, né? Era o comentário do dia. Então, todo dia tinha essa programação no Jornal de Integração Regional. A Embratel fazia o papel do que é hoje a internet, né? É verdade. As conexões. Bom, agora realmente para concluir, né, porque a gente já até ultrapassou o tempo que
a gente estimou. Eu queria só que cada um, acho que começando por Paulo, que foi quem vivenciou mais tempo aqui, pudesse falar aí do coração, né? O que foi que essa época da Rádio Rural significou para a sua vida, né? Quais foram as lições que você tirou para a sua vida? Nossa Senhora, foi muito importante, Cacilda. Eu aprendi muito, né? A convivência com as pessoas, com os colegas, com os superiores, tudo isso me proporcionou um aprendizado que eu não fiz faculdade, então, mas tudo isso me construiu em mim a formação profissional que eu exerço até hoje. Lá no seminário, por exemplo, eu cuidava da conta da amplificadora e também do jornalzinho manuscrito. E que era feito também sob o comando, na minha época, do padre, na época do seminarista Itamar de Souza, e com o acompanhamento dos padres que orientavam, corrigiam e davam a orientação necessária para que a gente pudesse produzir um bom trabalho. E a Rádio Rural foi um complemento dessa minha passagem pelo seminário. Vicente? Cacilda, como eu disse agora no início, a Rádio Rural foi um grande mesmo aprendizado para mim, né? Eu tinha terminado meu curso de jornalismo na UFRN em 1980, né? Inclusive, nós colamos grau fora da época, porque houve uma greve lá, a primeira greve e tal, e não deu, passei no final do ano. Se não me engano, foi em fevereiro, foi em março de 81. Então, logo depois, eu vim daqui, eu fiz estágio na Rádio Poti e vim trabalhar na Rádio Rural. Mas foi uma grande escola para mim, uma grande escola. E eu sempre digo ainda hoje, quando eu converso sobre jornalismo, que a minha grande paixão é o rádio. Eu já trabalhei em jornal, já trabalhei em televisão, trabalhei em assessoria de imprensa, mas minha grande paixão é o rádio. E para mim também, a emissora de educação rural de Natal, eu tenho uma grande gratidão, né, por tudo que ela me ofereceu, né, por proporcionar a minha formação profissional, né, porque a partir desse rádio aqui, da Rádio Rural, eu consegui ser jornalista, né, eu passei a frequentar a universidade, fazer o curso de jornalismo. Me deu também toda essa bagagem para estar hoje na universidade como professor, né, fazendo acompanhamento em vários lugares. Acompanhei a formação de rádios comunitárias pelo estado, acompanhei essa formação pela região Nordeste com o Projeto Alé, né. Então foi um aprendizado muito grande e eu sou muito grato, né, eternamente grato aqui a essa casa. Que bom, então, muitíssimo obrigada, Paulo Tarcísio, Vicente Neto, Elcio Pacheco, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e partilhar histórias e momentos tão ricos, né, que marcaram a história da nossa rádio e certamente também marcaram a história de vocês. Muito obrigada mesmo. Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. Então, a gente fica por aqui com o terceiro episódio do podcast Memórias e Caminhos. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre uma época vivida pela Rádio Rural de Natal, nos anos 90, nos anos 2000. É a época em que a rádio foi dirigida pelas comunidades católicas Shalom e pela comunidade Canção Nova. Então, fique ligadinho na programação da Rádio 91.9 FM e saiba quando esse episódio, o terceiro, vai estar no ar, e saiba muito mais, né, sobre essa programação festiva em alusão aos 65 anos da Rádio Rural de Natal. Pois é, nós estamos chegando ao final de mais um programa aqui, Painel Trabalhador, desejando a todos vocês que participaram do nosso programa hoje um grande abraço. Para todos vocês, um bom final de semana. No próximo sábado estaremos de volta a partir das 9h30 da manhã. Até lá! A Rádio 91 apresentou podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho, a história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal, contada por quem fez parte e contribuiu com o projeto de educação, evangelização e promoção humana.